Podcast, o podcast do mercado imobiliário. Fala, mercado imobiliário. Hoje eu tô aqui com uma pessoa de 24 anos. 23 anos. Eu tô até aumentando a idade do Vitor. E vocês vão ver que o que é o novo mercado. Eu sempre falo aqui que o mercado imobiliário ele já mudou. Não tá mudando não, já mudou. Tem pessoas que é como cometa, né? Chega assim, o cometa começa a vir assim, de repente você olha e fala, cara, que é isso? Que passou aqui? Do nada. Do nada. E o Vitor, ele é um cara desse. Pra vocês terem ideia, o cara tem 23 anos de idade, 3 anos e meio de mercado imobiliário. Você tem 1 ano e pouco de corretor, né, Vitor? Que você falou, né? Eu fiquei 1 ano e 8 de Um ano, corretor. 1 ano e 8 meses de corretor e depois se tornou gerente. Tornei gerente. Hoje ele é gerente da Cury Vendas. Eu tenho vindo aqui várias pessoas, só os plays da Cury. A gente sempre fala pro pessoal, os nossos ouvintes, os telespectadores, que quem que a gente traz aqui? Pessoas que realmente respiram o mercado imobiliário e pessoas que têm resultado. E o Vitor é esse cara. Ele vende 30 unidades por mês. E aí? Você com 3 anos, 3 anos e meio de mercado, você já vendia 30 unidades por mês? Quero te perguntar. Então você tem muito a aprender com o método. E eu vou fazer pergunta aqui. O Vitor falou que vai abrir a caixa preta. Ele vai contar tudo. É isso aí. É isso aí, Vitor? Hoje é dia de soltar conteúdo, de passar pra galera um pouquinho da nossa experiência. É pouco tempo, né? Respeito muito a história sua, de 12 anos de mercado e outros players aí. Mas a gente também que é novo, é um novo mercado, é um novo momento, é um momento digital, é um momento da inovação. Acho que depois da pandemia em si, o mercado vem mudando muito de uma maneira onde o corretor está cada vez mais exposto, né, nas redes sociais. É uma profissão muito mais bem vista do que quando eu entrei, por exemplo. E é isso, vamos passar conteúdo pra galera. Ô Vitor, eu queria que você começasse com as primeiras considerações. Da onde que você veio, mano? Como que você caiu como corretor de imóveis? Você tinha esse sonho, você desejava? Como que Cara, foi tudo isso, mano? eu acho que como todo mundo, ou a grande maioria, porque hoje mudou, mas a profissão da corretagem, ela meio que me encontrou. Aconteceu. Eu tinha 19 anos quando eu entrei no mercado, como eu te falei, tá completando aí 3 anos e meio mais ou menos. Eu tinha 19 anos e eu era estudante de educação física, fazia educação física na USP. Então, era o sonho da minha mãe realizado. Olha isso. Estudar numa faculdade pública, enfim. Só que veio a pandemia e eu precisava de dinheiro, eu trabalhava em açougue, pastelaria, trabalhava numa academia também como estagiário. E aí quando veio a pandemia, acabou que eu fui meio que demitido dos 3 empregos. E a academia foi a primeira delas. E aí eu fazia freelancer de final de semana nesses comércios que eu atuava. E durante a semana estudava na parte da tarde e da noite e na parte da manhã fazia o estágio. Trabalhava com criança em academia, dava aula em piscina, enfim, gincana para criança. E veio a pandemia e eu acabei sendo demitido. Quando eu fui demitido, eu precisava de um emprego. Surgiu uma oportunidade. E aconteceu o quê? Quando fechou as academias, eu acabei vendo uma postagem do Alexandre Sei. Cunha, que é o nosso diretor-geral aí, uma baita referência, acho que hoje é a Sim. principal do econômico, talvez. Eu vi uma postagem dele e acabei entrando em contato, que estava dando oportunidade para pessoas novas de profissão. E, na verdade, eu nem sabia o que era o mercado imobiliário. Eu vim realmente só para ter um emprego. Sem pretensão de quanto que eu ia ganhar, de como que ia ser, até porque eu ganhava R$ 350 no meu estágio. Mesmo sendo USP, enfim, faculdade pública, que tem um nome, ganhava muito mal no meu estágio. Então, assim, eu só precisava de uma renda ali para poder pagar minhas coisas, né? E aí acabei caindo dentro do mercado. Olha só. E aí, Vitor, você começou como corretor? Quem foi seu Gamaliel lá, que cuidou de você lá, Ah, que eu te tenho treinou? meu paizão de mercado aí, que é o Cardoso, que é o cara que a gente Cardoso já veio aqui, já já. veio aqui. É diretor da Estbrooker. Ele, cara, é o cara que me ensinou, podemos dizer aí que 50% do que eu sei hoje é muito cópia do Cardoso. A gente sempre foi muito alinhado, a gente tem essa linha de propósito, de hoje como gestor eu tento aplicar muita coisa que eu aprendi com ele, que ele aplicou comigo, porque ele é um cara muito importante nessa transformação que eu tive realmente na minha vida. E foi o cara que pegou ali do começo para lapidar o diamante bruto, né? Sim. Que olhou para mim de uma forma diferente, que me deu oportunidade de fato, me ensinou demais sobre processos, sobre pessoas. É um cara que, assim, domina o mercado de uma maneira completa. E também tem muita experiência, né? Sim. E, Vitor, deixa eu te perguntar. Eu sei que o método hoje da Cury é bem agressivo. O VGV que Sim. vocês estão fazendo lá é VGV de incorporadora aí de médio padrão, que não consegue fazer por ano,
né? Só em janeiro vocês venderam mais de 400 milhões. Foi É isso aí. mesmo? É 400 isso mesmo. milhões e pouquinho, Mais né? de 1.100 unidades. 1.100 unidades. E você teve um carimbo aí também, muito Tive uma forte, né? participação. Muito forte. participação. Mas eu queria te perguntar, qual a gestão que você usa com a sua equipe? Como que você deixa a sua equipe tão engajada e a galera vendendo e feliz? Cara, o que eu busco é uma gestão humanizada. Eu acredito que a gestão da ditadura já foi essa época do mercado imobiliário. Então, assim, o que eu venho vendo nas outras pessoas que dá certo, que eu aplico no meu time, é essa parte humanizada. De realmente fazer uma reunião individual, de bater um papo individualizado para o corretor, de ter um carinho de montar um planejamento. Não simplesmente jogar o corretor no plantão e fazer o cara desenvolver, vai dar certo ou não vai dar certo, mas depende do cara. Não. Eu coloco realmente a minha metodologia como protagonista e entendo a minha responsabilidade também na vida das pessoas quando elas entram no mercado. Então, se eu pudesse definir numa palavra, é a humanização do meu trabalho. Mas eu queria que você aprofundasse mais. O Tá. beabá mesmo, assim, de pegar na mão. O que que você faz diferente que os corretores se sentem amados e começam a performar? Cara, eu acredito que treinamentos, no início, principalmente para os novos. Eu tive nesse começo de ano um número muito drástico de pessoas entrando na equipe. Hoje eu tô com uma equipe de mais de 40 pessoas. Tá dando uma média de 45 pessoas ativas todos os dias trabalhando. Mas só nesse começo de ano a gente aumentou a equipe em 15 a 20 pessoas novas, 100% calça branca de mercado. Então, assim, o que essas pessoas precisam no começo realmente é zelo, carinho e também treinamento. Mas uma das minhas preocupações também não é deixar essa pessoa muito tempo sem vender. Então, essa pessoa chega, que ela tenha o acesso. Eu até costumo dizer para os corretores novos que nesse primeiro momento, o que eles precisam é trazer cliente. Então, é um trabalho muito mais de, como posso dizer, de uma SDR, de um telemarketing. O trabalho deles nesse primeiro momento é trazer cliente. E esse outro processo a gente vai ensinando no meio do caminho. Então, a minha preocupação é muito com esse lado humano, porque eu sei a dificuldade que é de entrar no mercado que é 100% comissionado, de às vezes não ter o apoio da família, enfim. Então, a gente tenta encurtar as etapas, ter um planejamento que eu passo junto com a minha equipe. Eu já tenho 5 fechadores que são como se fossem subgerentes, pessoas que me acompanham e têm a minha metodologia e aplicam ela diariamente, tá? Você tá entregando o jogo aí, mano. Agora eu vi que você foi Você viu que transparente, eu fui hein, cara? transparente. Porque assim, cara, eu já fui muito centralizador, tá? Muito, muito. Só que isso me impede de crescer, primeiro ponto. Só que mais importante é o ponto da empatia, cara. Eu não sou capaz de sozinho cuidar de uma maneira decente, de uma maneira boa de fato para os corretores de 40 pessoas. Não tem como. Então, ter esses subcargos dentro de uma gestão é muito importante. Para mim, é uma das coisas essenciais. Tanto que eu falo que eles são meus braços direitos. Olha que É um legal. segredinho aí. Você criou, então, na verdade, tipo uma hierarquia, né, como É uma gerente. hierarquia. É. E você criou um método de colocar os caras que são os closer, que são os fechadores, Isso. né? Os hunter, que são os corretores. E eu gostei muito do bet que você usou também, que você falou assim, que você sabe que o mercado é difícil e você usa eles como SDR só para trazer pro plantão. Porque os Isso. fechadores vão fechar, né? É. E de fato isso facilita muito, né, o Vitor? Facilita. E assim, o grande X também dos fechadores é justamente por conta de, por exemplo, a Cury hoje é uma consultora que tem projeto em todas as regiões. Sim. Acho que plantões abertos hoje são 7, 8. Até porque a gente lança muito rápido, então não dá tempo do plantão ficar aberto muito tempo. Mas assim, é um bom número. Espalhados, por exemplo, na Zona Sul tem 2 plantões, na Zona Norte mais 2, aí tem na Zona Oeste mais 2. Que legal, hein? Então chega final de semana, vai dividir os atendimentos, para não acontecer esses corretores, principalmente os novos, que não dominam o processo, que às vezes não sabem nada, acabarem atendendo sozinho. E muitas vezes é o cliente que, cara, tá ali a fim de comprar, só que o corretor não sabe prestar um bom atendimento, não por ele, mas por conta de falta de experiência mesmo. E numa dessas perde um cliente, perde uma oportunidade. Ô, Vitor, vender 30 unidades, nós estamos falando vender uma unidade por dia. Cara, dá trabalho, não é fácil. Para um gerente só, para uma equipe, isso é um número extraordinário, né? Sim. E você é o primeiro lá hoje, né? O gerente lá Da superintendência. da superintendência, né? E eu queria te perguntar, Vitor, qual que foi o maior obstáculo seu como mudança de paradigma aí? Você era um corretor de imóvel, foi para gerente. Qual que foi essa mudança aí? O que que você encarou? No começo já começou a performar ou não? Cara, assim, ó, meu primeiro salário como gerente já foi um salário bom. Foi entre 25 a 30 mil reais. Então já foi um salário bom. Só que como corretor eu já estava acostumado a ganhar 40, 45. Então, assim, na parte financeira foi um salário bom. E também com relação à performance também. A gente iniciou nosso primeiro mês vendendo 13 unidades.
com uma equipe 100% calça branca. Então, assim, corretores novos, montado praticamente um mês. Na época, como eu te falei, o Cardoso era meu superintendente. E a gente iniciou esse trabalho. Eu trabalhei com ele como gerente, ele virou super. Eu fiquei mais um tempinho com o Júnior também, que é um cara que eu admiro muito, que é da Plano e Plano hoje. E aí, depois eu virei gerente. O grande desafio pra mim é realmente, e é uma das coisas que eu aprendi demais com o Cardoso, que é esse lance de propósito. Ele até um dia que você conversar aqui, ele até falou pra mim que tá em vias de voltar. Uma das coisas, assim, que quando eu comecei a trabalhar com ele, eu nem tinha vendido ainda. Até porque minha trajetória como corretor não foi fácil, depois a gente vai contar aqui. Mas eu nem tinha vendido ainda e já tinha aquele vontade de ser gerente. A partir do momento que eu vi ele conseguindo ajudar outras pessoas. Então foi sempre colocar o propósito na frente da comissão, na frente dos números. Uma coisa que eu faço muito, no início de todo mês, é sentar comigo, primeiro, mas depois repassar para os meus fechadores, que são meus corretores líderes, sobre as pessoas que não estão vendendo, ou não venderam no mês passado. Então, assim, é buscar no detalhe esse negócio de trabalho humanizado. E realmente trabalhar por propósito, cara. Trabalhar por propósito, porque são 40 histórias diferentes. São 40 dores diferentes. Se a gente tratar todo mundo igual, não vai rolar. Uau, Entendeu? top, hein, mano? É isso aí. Você conseguiu enxergar isso, né, cara? É. E deixa eu te perguntar outra coisa também. Eu sei que o método da Curi hoje não tem marketing. Cada um faz seu próprio marketing, cada um Isso. gera seu próprio tráfego. Isso. Cada um tem um comprometimento de tirar dinheiro do bolso, é isso aí, Sim, né? também. Você tira muito dinheiro do bolso? Ah, tira. Todo mês tem que tirar um pouquinho, né? Sério, mano? A gente Você tira quer assim, falar e não números aí? só- Quantos que vocês tiram da sua equipe, tudo, todo mundo ou não? Cara, assim, ó, tem os corretores, que a grande maioria também hoje já investe, faz o trabalho, mas assim, da minha parte, entre 15 a 20 mil reais mês, tá? Porque também, além de tudo, eu tenho minha agência, que cuida de mim, do meu Instagram, enfim. Cuida hoje dos anúncios também, e a gente vive fazendo um trabalho muito legal. Mas assim, 15 a 20 mil no mês. E aí você coloca isso de agência, de anúncio e também de ajuda no dia a dia dos corretores. Tem corretor que chega lá, como por exemplo eu cheguei, às vezes sem dinheiro da condução, sem uma estrutura ali para tirar o Cresce. Então tem todo, não só de anúncio, né? Mas o que eu falo, tem que olhar o mercado imobiliário e não é só gerente, corretor também. Como um CNPJ, cara. Quando eu falo de novo mercado, ô Vitor, eu falo sobre isso aí, ó. Cara, isso é um bug, isso dilata qualquer coração e a pessoa, quando fala, eu vou tirar dinheiro do bolso, que a incorporadora é rica, cara, ninguém acredita nisso, cara, que vocês fazem. É. Quando eu falo isso, eu tenho que falar isso pra minha equipe. Eu vou pôr quanto você vai pôr. Eu acho que isso é um hábito, cara, e é o que realmente está fazendo com que a Cury, no ano passado, por exemplo, no Top Imobiliário, principal empresa de vendas do estado. Então, a Cury tá onde está hoje com relação à performance do time de vendas, justamente por conta desse mindset diferente que a empresa, no geral, tem. Né? Óbvio, tem alguns gerentes que destacam, superintendentes, enfim, mas a empresa, no geral, já tem essa cultura muito bem instalada. Impressionante, né, cara? E Vitor, deixa eu te perguntar, qual o corretor hoje da sua equipe que mais destaca, assim, que mais performance, que mais vende? Cara, eu vou te falar, eu tenho uma equipe bem uniforme e competitiva. Sério, todo mundo faz gol. Tem bastante gente lá. E é uma das coisas que eu acho mais legal, porque eu tenho. É difícil. Eu faço um jantar dos campeões, não sei se você já viu. O Já. Ale faz também. Todo mês eu levo meus corretores, 3 campeões, pra jantar. E, cara, o mais legal. E não é assim um resultado baixo. Por exemplo, esse mês de janeiro, que é um mês que a gente. Minha equipe mesmo trabalhou praticamente em dezembro, depois do dia 10 ali. Então, assim, é um mês que a galera ainda tá com freio de mão puxado e tudo mais. O meu corretor campeão fez 4 vendas e os outros 3 vendas, o segundo e o terceiro. VGV aí de quase todos de 1 milhão. Então, assim, ganharam bem, tiraram dinheiro, mas assim, é uma coisa recorrente. E que tem uma mudança de pessoas ali também. Meus campeões do ano passado foram o Liberato, a Campelo e o Guará. Foram meus 3 campeões. Mas esse ano, eu tenho um corretor como o Baiano, que é um cara 100% offline, que depois a gente pode até falar sobre isso, que, cara, performa muito bem. 62 anos de idade e é um dos campeões da minha equipe. 100% offline. 100% offline. A gente não pode subestimar o mercado, Não pode, né, mano? não pode. Porque às vezes as pessoas falam, é tudo online hoje, digital. Não é assim também, não, né? E assim, hoje também tem seu baúba da molecada, como eu que tá entrando e tá tendo resultado, mas o Baiano é um cara que eu uso pra minha equipe de exemplo de tudo. Porque ele mostra que assim, o mercado tradicional tá aí. Porque tem muito mês que, cara, eu tenho corretores que ficam às vezes no plantão, que não se recusam de qualquer forma a fazer trabalho externo. E eu prego muito esse negócio de, o corretor tem que ser completo, tem que fazer um trabalho externo, tem que fazer um network. Óbvio, 80% hoje são os leads.
Mas saber, sabe, mesclar isso, até porque tem um mês que o lead vai estar caro, que o lead não vai estar bom, e aí a E raiz. acontece, né, mano? Entendeu? E acontece, a gente sabe que acontece. É um mês que o lançamento na região, o lead vai estar mais caro, Tá e aí inflacionado, tá leilão, né? inflação. Enfim, acontece de tudo. E aí, nesse momento, por exemplo, o baiano é um cara que todo mês é 3, 4 vendas, pelo menos. O mês ruim dele é 3, 4 vendas. 100% offline, network e indicação. Que é isso, hein? E, Vitor, eu percebo assim, como 3 anos e meio de mercado, cara, pra você ter o número que você tem, teve algumas coisas que você teve que mudar a chave. Você teve que ver e falar, cara, você acha que é por causa da empresa em si ou por causa de você? Cara, eu acho que é um misto. Eu acho que é um misto. Eu estou num ambiente que eu acredito muito em ambiência, fato. Eu estou num ambiente que me favorece com relação a isso. Eu acho que eu entrei no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Eu cito principalmente o Alexandre e o Cardoso, que foram as pessoas mais importantes da minha trajetória até aqui, mas também tem o meu lado, porque tem outras pessoas que tiveram a mesma oportunidade que eu E não tem esse e não resultado. tem o resultado, não aproveitaram da mesma forma. Então, assim, e eu vejo muito o meu lado porque eu sou uma pessoa muito ambiciosa e muito competitiva. Lógico, de maneira saudável, mas eu sempre fui. Eu fui criado jogando futebol, sempre quis ser jogador de futebol, então eu já fui meio que educado nesse nicho do esporte, de competição, sabe, de disciplina. Então, eu acredito que seja uma mescla. A Curi, pra mim, cara, é tudo. É muito importante na minha vida. Eu sou muito grato por tudo que eu tenho na Curi, até porque eu só trabalhei na Curi. Esses 3 anos e meio de sucesso no mercado são 3 anos e meio de Curi vendas. Mas também eu vejo muito que tem o meu lado. Sim. Quer buscar se atualizar, enfim, várias situações. E qual que foi a sua maior dificuldade no mercado imobiliário, assim? Cara, o começo, né? Eu acho que o começo pra todo mundo é muito difícil. Muito difícil. Eu já trabalhava com vendas, assim, como eu te falei, tinha comércio. Querendo ou não, em academia, a gente sempre tá em contato com pessoas. Sempre fui muito bom com pessoas. Mas o começo foi muito difícil. Muito difícil porque eu enfrentei, fora a parte do dinheiro, tem toda aquela parte de a gente não ter a aprovação da família. Então foi uma coisa que me complicou muito. Tem uma história que eu conto que eu fui recente, aí eu contei essa história, minha mãe viu o vídeo, não gostou muito, mas eu vou contar de novo. Ela fala que é mentira, mas todo mundo sabe que é verdade. Teve um dia, só pra você ter ideia, eu demorei quase 5 meses pra vender. Tá? Eu Nossa, entrei em junho e fui vender dia 29 de outubro de 2020. Então eu fiquei aí praticamente 5, 6 meses sem vender. Foram meses, cara, muito difíceis. E aí, bem próximo dessa data de outubro, setembro, teve um lançamento na Barra Funda. E aí eu ia de ônibus pra casa, porque era próximo, enfim. Eu sou de Pirituba. E aí eu cheguei em casa com os panfletos. E, meu, nesse meio caminho, eu vim entregando panfleto e tal, começou a chover. Começou a chover, eu cheguei todo molhado com encharcado. panfleto. Era um domingão. Eu entregando panfleto até 6, 7 horas da noite. Cheguei lá, ouvi da minha mãe assim, ó. Ela abriu a porta, me viu molhado com os panfletos. Ela chegou e falou assim: Meu, você não serve nem pra vender a caneta. Sai disso. Não vai dar certo. Eu lembro que eu entrei, peguei os panfletos, joguei lá no lixo lá que tava tudo molhado, tirei a roupa, fui pro banho, fiquei. Sabe aquele banho de 15, 20 minutos? Mas, meu, triste, Chorando. triste. Mas assim, eu nunca deixei de acreditar. Porque eu tinha referências de pessoas que nem faziam um trabalho que eu olhava e falava assim, meu, é um trabalho de excelência, é um trabalho muito bem feito e tinha um resultado. Então eu sabia que eu era novo, que eu era ensinável, que eu era uma pessoa que estava disposta realmente a pagar o preço. E aí aconteceu depois da minha primeira venda, foi um mês que eu fiz 6 vendas, e aí meio que equiparou uma venda por mês, e aí desde então eu nunca mais fiquei sem vender. Então, assim, o começo foi a minha parte mais difícil do mercado imobiliário como corretor. E que eu acho que talvez seja uma dor de praticamente 80% das pessoas que entram. Que o começo não é Eu fácil. acredito muito que não tem crescimento se não tiver dor, É cara. isso mesmo. E quando você é confrontado, algumas coisas, tem pessoas que não gostam de ser confrontado, mas tem pessoas que às vezes ela consegue sobressair, né? Sim. E é isso. Eu sempre lidei muito bem com pressão. É uma das vantagens que eu tenho comigo. Eu não sou aquela pessoa que, por exemplo, tem um lançamento, eu preciso entregar um número e eu vou ficar muito pilhado e vou descontar na minha equipe, ou vou descontar na minha família, ou vou ficar mal comigo. Não tem isso, entendeu? Tem um resultado, tem um compromisso, tem que entregar um número, beleza, vamos entregar, vamos estruturar e vamos fazer acontecer. Agora eu não fico, sabe, me martirizando por conta disso. É uma das coisas que eu acho que faz total diferença também. Eu sei que você é um cara analítico. Você é um cara que sempre tá vendo planilha, você sempre tá acompanhando pessoalmente, né? Esse atendimento humanizado que você faz. Como que você desenvolve isso ao ponto de todo mundo saber todo o processo, a logística, né? Como que você desenvolve? Cara, eu tenho uma didática aí de pelo menos treinamentos quinzenais junto com o time. Então isso pra mim faz total diferença, que é a equipe de fato ter mão do processo.
Eu separo a minha trajetória como corretor em duas etapas. Quando eu não dominava o processo e depois que eu dominei. A partir do momento que eu dominei, mudei totalmente os meus resultados. E quando eu falo de processo, principalmente no econômico, a gente está falando muito de crédito imobiliário. Isso é fato. Porque uma coisa que eu bato muito para os corretores é que justamente nós não vendemos apartamento em primeiro momento. Nós vendemos crédito porque o nosso cliente depende de crédito. O cliente do médio e alto padrão é um cliente que é muito mais uma negociação ali, pente fino, enfim, que muitas vezes você nem trata isso em primeiro momento. Os nossos não. Então, assim, antes de vender o produto, de vender a empresa, de vender o próprio corretor, se vender, precisa vender o processo. Que é como que vai ser feita uma análise de crédito, o porquê de uma análise de crédito. Eu queria que abrir um parênteses aqui, eu gostei muito. Você Certo. falou, vendeu o produto, vendeu o crédito e vendeu o corretor. Cara, isso faz diferença. Tem que saber vender esses três, não tem? Tem porque assim, ó, uma coisa que eu bato muito pro meu time, porque eu invisto muito em rede social, quem me acompanha sabe, meus stories são ativos, sempre tem postagem em feed, enfim. Isso é o coração ali do nosso, é a nossa landing page, é o nosso site, hoje é o nosso Instagram. Só que assim, o corretor que não alimenta isso, ele acaba perdendo muito. Quando a gente fala desses três pilares, esses dois primeiros, que é vender crédito e vender o produto, construtor, enfim, isso querendo ou não, todos os corretores que trabalham aquele projeto já é meio que obrigação. Mas o se vender faz total diferença. E é o mais difícil, não É o mais difícil, que é o que eu falo com meus corretores, assim. Por que que um às vezes tem o mesmo número de leads, a gente não tá falando só de conversão, de trazer no plantão. Porque, cara, desde uma foto profissional no seu WhatsApp já faz diferença. Desde um Instagram, no WhatsApp Business, o seu Instagram linkado onde o cliente entra e olha a sua landing page faz total diferença. Então, se vender é muito importante. E isso não é só ali no dia a dia, no momento de atendimento presencial. Isso é desde o offline. Às vezes um corretor entra também, um cliente entra num anúncio, eu vejo porque é muito comum. Às vezes o cliente, ele entra no anúncio, mas ele não clica no anúncio, mas ele chama na DM do Instagram. É isso aí. Ele muitas vezes vai no... E eu falo isso porque eu, como consumidor, faço isso. E ele vê também o que tem ali, né? Sim, ele entra vê o anúncio, aí ele entra no perfil da pessoa, vê o perfil da pessoa, aí ele volta para anúncio e cadastra. Ou ele vai direto no perfil da pessoa ali na DM. Porque isso acontece muito comigo, porque eu gero através da minha página leads para equipe. E o que acontece? Muitas vezes os leads vão direto no meu Instagram, justamente por conta de eu estar lá sabendo me vender. Olha isso. Vitor, e é interessante isso você falar, cara, porque as pessoas compram hoje não só de PJ, mas PF também. Né? PF. Eu acho que assim, a PJ é justamente a estrutura da empresa, os processos, os produtos. Mas o que faz diferença mesmo é a PF, cara. Isso, você pode ver, toda empresa grande tem um grande líder ali dentro, na frente de uma incorporadora, de uma empresa de vendas. Sempre tem. Um time de vendas sempre tem um gestor. E um bom corretor, o coração é ele, velho. Não é a Sim. empresa. Porque muitas vezes ali vai ter mais 5, 6, 10 corretores que não tem o resultado do cara, mas a diferença é o que ele tá fazendo ali no dia a dia no processo dele. Eu te cortei, Vitor, falando dessas três pilares que você falou, Certo. mas você estava falando do processo, né, de vender crédito, aquela coisa toda. E o que que você explica pro corretor? Que você continua nisso Que eu aí, passo. por favor. Cara, uma coisa que eu tento explicar de uma maneira muito lúcida e clara é que a gente trabalha basicamente num processo dividido em duas etapas, em dois momentos. Porque hoje eu trabalho de maneira focada em lançamento, dentro do segmento econômico. Então, assim, a gente divide em dois momentos, que é o momento onde ele está pagando um valor para a construtora, que é durante o período de obras, e o pós-obras, onde ele vai estar pagando valor para o banco. O que o cliente precisa entender é que nenhum corretor é capaz de passar quanto que vai aprovar e como que vai ficar se a gente não fizer de fato uma análise de crédito. Então é nesse momento de conscientização do cliente. Você faz para rodar o cicaquete de qualquer jeito. Rodar os aqui. Nenhum corretor meu em mesa vai atender e vai fazer simulação. Isso não existe dentro do meu time. Sério, A Vitor? nossa cultura é: você gostou do projeto? Você gostou do produto? Confiou no corretor? Tem interesse de fato? Então o caminho é esse daqui, análise de crédito. Lógico, quando a gente acaba pegando um cliente muito esclarecido, um investidor, ou enfim, que o investidor vai acabar muitas vezes comprando direto com a construtora e nem pulando para financiamento. Mas tem a galera que compra para investir através de financiamento e já tem um pouco mais de esclarecimento, aí beleza, faz sentido às vezes fazer a simulação, porque senão a gente pode perder o cliente. Vitor, você falou uma coisa aí, às vezes é bom abrir uns parênteses aqui, foi muito sucinto, assim, bem equilibrado. Porque eu já ganhei um cliente uma vez, porque eu abri o portal da Caixa e fiz Assim, a simulação, e ele falou assim, ó, nenhum corretor me mostrou sim. a taxa de evolução de obra, não me mostrou quanto que eu tenho potencial de simulação. É realmente sentir o cliente. É. Tem clientes e clientes, mas assim, na grande maioria, acredito que você entenda, os clientes vêm muito, cara. O nosso papel como corretor é muito papel de propósito.
A gente trabalha com sonho. No econômico é isso. E é isso que faz com que eu não consiga olhar para o mercado de médio e de alto e ter aquela admiração que eu vejo que muito corretor tem. Eu sou muito bem resolvido e feliz no mercado econômico. Porque para mim não tem vitória maior que você, hoje, não vendo, mas de certa forma a gente tá ali nos fechamentos, no dia a dia com os corretores, nos plantões, nas vendas, e aí pô, esse aqui é meu gerente, tá aqui, ó, ajudou a gente dessa forma. Às vezes você nem pisa na mesa, mas aí você, no final, o cliente, obrigado por aquele desconto, obrigado por não sei o quê. E aí, aqueles 10, 15 minutinhos, você fica sabendo um pouquinho da história do cliente. Mas voltando, é mais sobre os nossos clientes serem muitas vezes não educados sobre o processo, a grande maioria. Os clientes de médio e alto padrão acabam sendo muito mais esclarecidos. Então, o corretor não tem esse papel de explicar o processo de uma maneira bem detalhada, de uma maneira bem didática. Tem coisa que você não precisa explicar. Agora, os nossos clientes, a grande maioria precisa, porque muitas vezes é a primeira experiência, acontece muito do cliente vir e já comprar na primeira experiência, desde que o corretor saiba explicar e seja de uma maneira que o cliente se sinta seguro e confiante para adquirir o imóvel, porque muitas vezes o cliente gosta do produto, mas não comprou o corretor, não comprou aquilo que foi explicado. Então é justamente focar, e é uma coisa que eu falo muito, para corretor novo, a maquete é muito legal, o decorado é muito legal, mas também é uma zona de perigo. E o tempo que uma pessoa presta atenção na gente é entre 30 e 45 minutos de fato. Presta atenção mesmo, que a pessoa tá ali concentrada. Então o que eu falo para meus corretores é, cara, a maquete é muito linda, tem piscina, tem isso. Aí você pega os estandes, a coisa mais linda, você entra hoje num stand de segmento econômico, nem parece que é Minha Casa Minha Vida. Sim. 20, 30 itens de lazer. Então o cliente ali, ele bate o olho de você apresentar aquilo de uma maneira dinâmica, mas os seus 20, 25 minutos você tem que perder ali na mesa com ele, explicando sobre o processo e sobre documento, sobre o que ele vai ter que te mandar para ele conseguir aquele apartamento. Porque tem muito corretor que eu vejo que às vezes vai atender 45 minutos, fica 35 na maquete decorada, chega lá, entrega uma folhinha pro cliente, uma ficha, fala assim, ó, se você gostou, você me entrega aqui na próxima vez que você vir, é isso. É prático, né? Tem que É ser prático. pragmático, né? É, E é interessante que o corretor, o cliente econômico, é um cliente que ouve muito, não. Você tem que reafirmar a identidade no Sim. cara, né? é um lance muito de autoestima. É. É um cliente que ele vem muitas vezes sofrido, até porque nós temos colegas de trabalho também que não sabem atender. Então, o pior de tudo é quando você ainda pega aquele cliente que teve 2, 3 experiências ruins. Comprou numa consultora que não repassa rápido, e aí teve INCC, o corretor não explicou. Enfim, comprou numa consultora pequena que não tinha uma estrutura legal, um processo de vendas ajustado, mas aí também tem o lado do corretor não explicar, pegou um mau profissional, e aí a gente precisa desmistificar tudo isso. Fora que muitas pessoas, como você trabalha com econômico, você sabe como que é. Muitas pessoas, às vezes, é o apartamento da vida delas. É isso aí. Quando a gente vende uma pessoa, por exemplo, da minha idade, uma coisa que eu falo muito na mesa e que é uma verdade é que, cara, às vezes ele é o primeiro apartamento, mas não é o último. Mas a gente trabalha com gente, às vezes, de 50, 60 anos que guardou o FGTS a vida inteira ou aquela entradinha a vida inteira. Então, ou dá certo ou dá certo. Porque é o único imóvel que realmente aquela pessoa vai mudar na vida. Sim. Vai comprar na vida. Não vai ter uma mudança drástica ali na vida dela. Então, cara, tem que ter muito zelo. Muito isso cuidado. mesmo. Entendeu? Muito cuidado mesmo. Esse amor que você faz é nítido, Vitor. Vitor, vamos entrar pra parte boa aqui, que eu Bora. descobri, mano, que você tem coisa aí que você conquistou muito no mercado imobiliário. Mesmo esses 3 anos e meio, você já tem algumas coisas também que é de números que é assustador, né? Cara, eu tive algumas conquistas aí. Recentemente, agora no mês passado, eu tive a maior delas, que foi poder dar um apartamento pra minha irmã. Uau. E essa foi, sem dúvida, a minha maior conquista. Mas fora isso, Quantos anos tem sua irmã? Minha irmã tem 19. Nossa, que legal, mano. 19 e ela agora veio trabalhar comigo recente também. Ela veio como corretora? Veio como corretora. Já tá performando? Tá começando, tá engatinhando que ainda, legal. mas foi o que eu falei pra ela, tem que respeitar o processo. Senão não vai viver o propósito. É isso aí. E você comprou, deu apartamento pra Dei ela? apartamento pra ela, mas eu comprei outros 3 pra mim. Uau. 3 apartamentos e mais um pra ela? 4? 4 apartamentos. E um dos meus carros do sonho. Agora a gente vai fazer um upgrade aí Qual que é o carro, recentemente. seus sonhos? Eu tenho um Civic. Um Civic novo, nova geração, modelo novo? modelo novo. Que era quando eu entrei no mercado assim, o carro que eu queria ter. Um carro de 140, 150 mil na época, Sim. quando eu comprei. Então assim, foi uma baita conquista. Eu tinha 22 anos quando eu comprei, então foi uma coisa assim que você olhando pro Vitor de 18 anos, ele tinha muita vontade, mas não tinha um caminho. E o mercado imobiliário foi o caminho que eu conquistei tudo que eu tenho hoje. Uau. Muito bom, hein, Vitor? Isso inspira, cara. Inspira. Inspira muita gente. Vitor, e você tem sonhos ainda? Tem. Porque você é novo, cara. 23 anos. Você tá com sua namorada aqui, a namorada dele não quis gravar, vou deixar registrado aqui. Tem vergonha, né, Vitor? Tem Corretora, né? vergonha. Corretora com vergonha. A equipe não fica meio assim, não, ela é namorada. O Vitor Não deve é da minha ajudar. equipe, não, é de outra equipe. Você foi inteligente, cara. Você conheceu ela no mercado? É, Lá na Curi mesmo? foi.
Ah, que legal. Então fala um pouquinho aí, Vitor. Eu queria que você, Sonhos? sobre sonhos, você gera isso na sua equipe também, sobre sonhos? Cara, uma das coisas que eu mais faço é esses alinhamentos individuais, entendeu? Pelo menos mensais, presencialmente. Onde a gente trabalha muito essa lado, meu, preciso vender 4, mas o que que eu vou fazer com essas 4, 5 vendas de comissão? Onde vai esse dinheiro? Vai para minha família, vai para mim, vai para o meu estudo, vai para minha profissão. Então eu tento, não é dizer para o corretor o que ele tem que fazer com o dinheiro, mas passar para ele um pouquinho da minha experiência do que deve ser feito. Porque não adianta nada, o nosso mercado é um mercado que a gente ganha muito dinheiro, mas se a gente não souber utilizar, e utilizar não só na forma de investir num CNPJ, mas num CPF, numas férias, numa roupa, Sim. em coisas que num restaurante, num jantar com uma família. Porque isso é o que vai fazer com que a gente se mantenha ali constantemente motivado. E que as coisas façam sentido. Porque assim, eu entrei no mercado com o único propósito, ganhar dinheiro. Mas hoje meu propósito tá longe de ser dinheiro. Mudou, né? Eu não corro mais por dinheiro. Cara, só tem resultado quem pensa desse jeito, É sabia, isso. Vitor? É isso mesmo. Mas assim, é normal. Recentemente até eu postei um vídeo falando sobre isso, que, cara, se você tá entrando no mercado, porque hoje a palavra propósito ela é utilizada de uma maneira muito leviana. Muito leviana, né? Muito leviana. Todo mundo quer falar de propósito e muita gente nem E tem nem propósito, vive nem propósito. vive propósito. Mas assim, o que eu te falo, eu entrei no mercado com o único propósito de ganhar um dinheiro. Como eu te falei, cara, se eu ganhasse R$ 2.000, R$ 1.000, eu ia estar feliz. Porque naquele momento eu era um estagiário que ganhava 350. Então pra mim já seria um baita upgrade. Mas depois que eu comecei a ganhar dinheiro, que eu vi, aí eu entendi que não é só dinheiro. E que o dinheiro realmente não serve pra nada se a gente não tiver propósito, se a gente não tiver quem dividir, se a gente não tiver, de fato, aí um objetivo e que esse objetivo, depois que atingido, seja ressignificado. Porque, por exemplo, como eu te falei, eu tive conquistas, por exemplo, do meu carro. Cara, eu comprei meu carro, eu aproveito o meu carro até hoje, eu valorizo o meu carro, mas eu sempre pensei no próximo a partir do momento que eu estive dentro dele. Porque eu ressignifiquei o propósito. Sim, sim. Os apartamentos, a mesma coisa. Eu nunca imaginei ter um apartamento com 20 anos, que foi quando eu comprei meu primeiro. Mas depois que eu comprei o primeiro, eu falei, opa, se eu posso comprar um, eu tenho que ir pro segundo, tenho que ir pro terceiro, e assim vai. Então é de fato estar ressignificando o propósito. Eu acho que esse é o caminho pra gente ter sucesso. Uau, muito bom, hein, Vitor. Parabéns. Eu sei também que você é um cara que gosta de estudar. Desenvolvimento pessoal. Você falou que fez vários cursos aí com pessoas que são players do mercado. Sim. Isso também te ajudou, né, Vitor? Pô, ajuda demais, assim. E porque muitas vezes, o Jefferson, a gente acaba ouvindo das pessoas internas, né? Eu tenho grandes gestores, grandes líderes hoje dentro da empresa que eu trabalho, mas às vezes a gente não aplica. Sabe aquele negócio de mãe? Que a gente só dá valor É isso quando mesmo. perde, enfim. Então, por exemplo, eu fui recentemente no Vence, do Caio Carneiro, que é um Sim. cara que eu admiro muito, que não fala de mercado imobiliário, mas eu fui no líder comercial, que é 100% voltado à gestão. E tem muita coisa ali que eu fazia no começo da minha equipe e que eu não estava mais fazendo, e muita coisa que eu já tinha ouvido que deveria ser feito que eu não estava fazendo. Então, assim, não é nem só sobre aprender coisas novas, que o processo de reciclagem é muito importante, mas também de ressignificar as coisas que a gente já sabe e que a gente está deixando de aplicar. Então, nesse final de ano, eu investi, entre novembro e dezembro, foram meses para mim que eu estive muito mais distante do processo de vendas de qualquer coisa. Eu estive muito mais focado nessa parte de reciclagem, de descobrir coisas novas, de aprender para poder também melhorar meus resultados nesse ano de 2024. Uau. E aí, corretor? Então o negócio não é só vender imóvel. Não, longe disso. É desenvolvimento Longe pessoal, propósito, tudo, né, Vitor? Porque senão não tem constância. Como eu te falei, o cara que não tem propósito, ele vai um mês bem, ganha dinheiro, ganha R$ 100.000 no mercado imobiliário, como eu já vi muito corretor econômico ganhando aí em 2, 3 meses que tá. Ganhei 100 mil. E aí? O que eu vou fazer? O seu propósito é qual? É ser campeão? É mudar sua família? Tem que ter um propósito. Porque senão o cara vai ganhar dinheiro, vai ficar lá com o dinheiro e não vai ressignificar isso. É isso aí. Entendeu? E o processo de ter constância vai muito sobre a parte da reciclagem e do Sim. conhecimento. Porque o nosso mercado muda muito. Eu entrei, por exemplo, na época da pandemia. Ali a competição dos leads nem existia. A gente falava de lead de 2, 3, R$ 1 da maneira mais normal do mundo. Hoje é 15, 13, Hoje, 11. 15, 12. Você tem um lead de R$ 10 para baixo, você é rei. Você é rei. Você é um gestor de tráfego. Entendeu? Então, assim, hoje a competição é muito maior no digital. Então, quem não se atualiza, quem não faz um trabalho de fato completo, se prejudica. É isso aí. Tem uma parte aqui do programa que a gente fala que é face to face, o corretor tete a tete. Nosso
público aqui, os nossos ouvintes, a grande maioria é corretor. Queria que você olhasse para aquela Opa. câmera ali. E eu queria que você falasse, eu vou fazer algumas perguntas objetivas, que você vai responder. O que é um bom corretor para você, Vitor? Cara, pra mim hoje um bom corretor, ele tem a característica da disciplina principalmente e de estar se atualizando. Isso são as coisas pra mim que são essenciais para um corretor que não só tem resultado de uma maneira pontual, porque tem muito corretor que acaba tendo resultado em um mês, mas não tem uma constância. Para ter constância precisa de disciplina e principalmente atualização, porque o nosso mercado é cíclico, muda demais. E o que é um bom gestor? Cara, o bom gestor pra mim é o gestor humanizado. É aquele gestor que é ombro a ombro, que é presente. Gestor que não é exemplo e presença. São as duas coisas mais importantes pra mim. Liderança pra mim é isso. É isso aí. E o que é uma pessoa que realmente consegue motivar a equipe, uma pessoa que realmente faz a equipe estar engajada, ter o mesmo coração? Porque eu percebo assim, Vitor, você fez sua equipe inteira em vender. O que você fez diferente aí? Cara, eu acho que é olhar no detalhe realmente, ter uma preocupação, porque assim, dá trabalho. Por exemplo, esse início de ano, eu fiz um trabalho com a minha equipe individual, de sentar num planejamento e não só de vendas. Eu faço um trabalho muito humano com relação ao pessoal também. Porque aquele compromisso que o corretor está fazendo comigo de vendas não pode atingir só os meus objetivos e os da empresa com relação a isso ele. aí. Tem que atingir também os objetivos pessoais. E, cara, tem um corretor meu que hoje, inclusive, é um dos meus corretores líderes, que é o Rocha, que ano passado, para mim, foi uma das maiores conquistas. E assim, para mim, quer me ganhar é ver um corretor meu comprando apartamento. Esse ano eu já tive 2, inclusive. Janeiro, 2 corretores meus compraram Olha apartamento. isso. Então, assim, uma das maiores conquistas pra mim é, por exemplo, ter um corretor chegando em mim e falando, pô, chefe, lembra aquele planejamento que a gente fez em janeiro? Deu certo. Ó, eu queria viajar com a minha família, que foi o caso do Rocha, e queria comprar meu carro. Consegui. Então, assim, é realmente você misturar, fazer um mistão ali dos interesses profissionais e pessoais, porque às vezes aquela pessoa até atingiu o profissional, mas ela não tá olhando o pessoal dela. E tem que estar atrelado. Porque eu, particularmente, sou uma pessoa muito família. Então eu gosto muito, sabe? Quem me acompanha no Instagram sabe que é direto, presente pra avó, presente pra mãe. Meu, fiz um resultado legal. E quando eu não fiz também, mas eu sempre tô almoçando, jantando com meus pais, com meus avós, Tá com a minha irmã, celebrando, né? celebrando, comemorando as conquistas junto com eles. Então eu sou uma pessoa muito família. Que Então legal. pra mim faz muito sentido também passar isso pra minha gestão. Então eu tento também sempre acolher os corretores com relação a isso, de mostrar, não fazer um papel de pai, mas ser aquele paizão, sabe? De, pô, tá junto, de ajudar às vezes nos problemas. E quando eu falo de ajudar em problemas, justamente é resolver essas pendências, porque aí você vai ter um corretor feliz, motivado diariamente para estar com você. Eu queria que você passasse os métodos de venda como corretor, como você vendia, e que você passa para um corretor que tá chegando agora. Cara, eu fiz um trabalho com os meus corretores nesse começo de ano, justamente de planilha. Eu era muito organizado, eu sou o rei das planilhas, assim, se um gestor meu me pede números, eu tenho na hora para entregar. Então, assim, o corretor, muitas vezes ele não faz um acompanhamento. Eu vou dar uma dica, hein? Principalmente para quem é do econômico. Para quem é do econômico. É muito legal você ter uma planilha, por exemplo, com CPFs dos seus clientes. Era um diferencial que eu tinha, que eu vejo que boa parte dos meus corretores ainda não faz. O chefe fala, mas vocês não fazem. Muitas vezes, pesquisar ali o CPF do seu cliente, porque a gente coloca 200 clientes. E hoje, a geração do lead, mesmo eu sendo a geração do lead, eu não considero o lead como única, exclusiva e salvador da pátria. Mas a galera vê isso. E o lead, o melhor é sempre o próximo. Só que leads são clientes, pessoas, interesses. E cada pessoa tem um momento. Então, se a pessoa pode ter entrado hoje, mas ela não está no momento de compra, aquela pessoa de 6 meses, ela hoje está no momento de compra. Então, existe essa busca constante, a galera acaba não planejando, não se organizando, não tendo aquilo ali, o trabalho dela, em pauta de fato. E aí o que acontece? Muitas vezes, a gente chama de lista de repique, né, de rebate, enfim. Você pega para um corretor novo e dá uma lista de um corretor experiente, e aí o corretor novo vai lá e faz a venda. E faz mesmo. Porque aquele corretor antigo, ele não manteve aquele cliente na carteira, ou ele tinha uma pendência aí e falou, meu, o cara tinha R$300 lá, não consegue ajustar agora, puta, não consegue, beleza. Daqui 3 meses o cara tá com o nome limpo, mas ele não faz um follow-up na carteira. Sim. Entendeu? Então, assim, eu acho que hoje, principalmente, a parte da organização. Porque o volume de leads hoje dos corretores é muito grande. O volume de oportunidades é muito grande. Quantos leads cada um dos seus corretores recebe por dia? Cara, hoje a gente trabalha com uma média, isso eu tô falando como se fosse a empresa gerando, fora o que alguns produzem de maneira externa. Em média de 7 a 10 leads dia, que é um bom número. É um bom número.
Se o cara não conseguir vender por mês, pode parar, não Pode pode? parar. É, porque uma conversão de um corretor assim, cara, a calça branca que eu utilizo assim como base é 1%. Então se esse cara trabalhar, por exemplo, 30 dias, vai, ou 24 dias, 240 leads no mês. O cara vai vender 2 a 3 apartamentos aí com uma conversão muito ruim. Sim. Entendeu? Uma conversão. Até porque hoje, querendo ou não, a gente já faz os anúncios com localização, com um intuitivo ali de 1, 2, 3 dormitórios. Então, o cliente já sabe o que ele tá vindo comprar, entendeu? Não Sim. é algo genérico. Que legal. O gestor de tráfego é a agência que faz pra você? Hoje é agência, mas até mês retrasado eu sempre fiz meus Você tem anúncios. que fazer Então, suas também. campanhas. Então Hoje você também. não tá mais... Não, hoje eu terceirizei aí. Galerinha da W7 que tá comigo Que aí. legal. Estão mandando bem nos anúncios, inclusive. Olha que legal. Muito bom. Vitor, é isso. Eu queria que você deixasse umas considerações finais aí para os corretores de imóveis. Fica à vontade. Fala o que está no seu coração, a mensagem que queima no seu coração. É uma honra receber você aqui pela sua idade, por tudo que você está construindo aí. Eu tenho certeza que tem muita gente que fala para você isso, né? Que é só o começo, mas eu não acho que é só o começo. Eu acho que vai ser coisas grandes que vai acontecer, porque você já começou muito bem, Se cara. Deus quiser. Né? Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Amém. Pelo esse coração gigante, dá pra ver que você é um ser humano incrível, porque você tem essa questão de humanizado, né, que você falou, né, de atender o ser humano, tem propósito. Você não coloca dinheiro, não coloca comissão na frente, mas eu queria que você falasse aí sua mensagem. Cara, assim, o meu recado para você, corretor que tá ouvindo a gente, é justamente acredite de fato na profissão. Essa daqui é uma profissão que ela não é simples, mas ela tem um caminho, tem um método. Ouça o seu gestor, ouça o seu líder, faça o que deve ser feito e não perca a oportunidade. Tem muito lançamento que vem e a gente não dá nosso máximo pensando nos próximos. Faça o seu melhor, independente de qual oportunidade for. O tempo do mercado imobiliário, ele é muito dinâmico, ele é muito rápido. Uma semana, ela é extremamente importante. Então, assim, o meu recado para os corretores é esse. E para você, gestor, olhe para o seu time com carinho. Você não é gestor de vendas, você é gestor de pessoas. Cuide deles, que você vai ter sucesso. Deus abençoe, Vitor. Amém, você Deus também. abençoe vocês, corretores de imóveis. Não deixa de seguir a gente. Compartilha esse vídeo aí nos grupos. Né? Mostra para as pessoas que não é questão de idade, não é questão de experiência, não é questão de tempo. É questão de querer fazer. É ou isso não é, aí. Vitor? O nosso mercado ele é receptivo. Como eu falei, eu tenho um corretor aí de 62 anos que é um dos meus campeões. Do mesmo jeito que eu, hoje me considero sim um case de sucesso aos 23 e entrei com 19. Então, nosso mercado, ele não vai julgar se você tem conhecimento, se você tem formação, como realmente faz. É realmente, no começo, principalmente, muita força de vontade e disciplina. Uau. Muito bom, hein, Vitor? Deus abençoe. Prazerzão. Deus te Prazerzão. abençoe. Tchau, tchau. Beijão, Valeu. pessoal.